Hoje a gente vai conversar com a Maria Flor, com a Ruca, que é uma mulher trans que tem uma atuação muito especial e importante na cidade de Sorocaba. Ruca, obrigada por você ter aceitado o nosso convite para vir conversar com a gente e contar da sua trajetória. Como a gente está falando aqui de história de mulheres negras, eu queria que você me dissesse como é que você chega aqui. Você falasse um pouco da sua trajetória. Oi, gente. Me chamo Maria Flor, mas a galera acaba me conhecendo mais como Ruca. Obrigada, Tê. Na verdade, eu sou uma admiradora dessa mulher incrível e tá sendo convidada para conversar aqui com ela é uma grande honra. Obrigada mesmo, viu? Como eu chego? Cara, eu fui aquela criança afeminadíssima. Então, desde muito criança, eu venho mostrando esse lado muito mais afeminado. Minha família não lida bem com isso. E a gente tem vários problemas durante o meu crescimento. Acabo saindo de casa muito cedo. Conheço a rua, conheço a prostituição. E aí eu vou tentando também driblar essa ideia. Porque a ideia da prostituição nos leva a uma precariedade. Né? Tanto no processo físico, mas também no processo emocional, saúde mental. A gente fica defasado em muitos lugares. A gente sai pra rua com muitas faltas de compreensão e com uns buracos que a gente não entende muito. E aí a gente encontra esse lugar que também é meio caótico, também é insalubre de forma emocional. Aí eu passo por ele, mas eu passo por ele estudando, eu passo por ele querendo sair dele. Saio. E aí em 2016 para 2017, eu começo a ideia de querer me analisar. Eu falo, bom, até aqui eu vivi assim, a partir de agora eu quero ter consciência. Eu começo o processo terapêutico. E aí eu vou vivendo todo esse processo terapêutico. E dentro dele, eu venho para Sorocaba, porque eu sou nascida e criada em São Paulo. E aí eu venho para Sorocaba, dentro desse processo, porque eu acho que vai fazer sentido, porque era um lugar calmo. E eu queria passar umas férias. Falei, eu vou passar uns dias, vou passar uma coisa de 30 dias, depois eu volto. Não consegui voltar, fiquei meio presa às coisas daqui. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu percebi era esse lugar da falta de autoconhecimento que eu tinha quando eu me comparava com as pessoas que estavam um pouco mais bem consigo mesmas. Aqui em Sorocaba eu encontrei umas pessoas assim, diferentes de São Paulo. Eu tava numa bolha. Quando eu vim pra cá, eu encontrei pessoas que estavam mais inteiras nelas. E aí eu falei, eu quero ficar assim, né? Como é que eu vou fazer? Aí intensifiquei a terapia, mas também comecei a olhar pra mim. Foi quando eu transiciono aqui em Sorocaba. Eu passo uma vida inteira sabendo o que eu era, mas com medo de não ser amada quando eu assumisse. Então eu consegui ser amada na outra corpa, né? Enquanto um homem gay afeminado, eu consegui. E aí como é que eu ia conseguir isso sendo uma mulher trans? Isso me atravessou um pouco, então eu demorei muito pra aceitar. Mas aí quando eu aceito e transiciono, eu começo a perceber essa vontade de expandir mesmo a ideia do autoconhecimento. E aí eu chego aqui agora, sendo convidada a falar sobre isso. E aí eu percebo que nessa história que eu vivo de muitas nuances e montanhas russas emocionais e financeiras, não que o financeiro seja bom agora, tá, gente? Mas, enfim. Mas dentro do que aconteceu, sublinhar a dor foi com arte. E aí eu passo uma vida também inteira dançando, cantando, interpretando, performando, sabe? Então, chegar aqui hoje com essa consciência, eu acho que eu tô muito no lucro, sabe? Porque não era essa a realidade vendida que tinha o sistema pra mim quando eu começo essa jornada sozinha, sabe? O sistema não me traz isso. E aí eu consigo subverter. Quando a gente vai falando aqui da trajetória, né, de mulheres negras, e nesse momento da trajetória de mulheres trans negras, você traz um elemento muito importante, né, que é o lugar que a sociedade já diz pra gente de saída, que é o lugar que a gente tem que ficar, né? No caso, né, das mulheres trans, esse primeiro lugar é o lugar da rua. E eu já ouvi você falando sobre isso algumas vezes,
É claro que é o que atravessa o corpo, né? Da dor, da falta e da violência. Mas eu também já ouvi você falando da rua no lugar das mulheres que estavam ali com você, o quanto ensinaram, o quanto acolheram. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Não nesse lugar que é aqui que você tem que ficar, mas também no lugar onde você reconhece outras mulheres e a potência que essas mulheres juntas conseguem criar para o enfrentamento da rua. Eu acho que quando a gente chega no fim, né, a gente percebe que dali para baixo não tem muita coisa. Chegamos num limite. Sim. Quando a gente chega nesse limite, é muito interessante o quanto a gente consegue resignificar mesmo aquele contexto para que se torne minimamente possível a existência. Quando eu vou para a rua e conheço essas meninas, não existe primordialmente um acolhimento. Existe um teste. Eu passo por uma espécie de teste. Então, quem eu conheço, como eu me comporto, quais são os meus hábitos, nada é muito conversado. Mas, de alguma forma, a partir do momento em que você é reconhecida do time, do rolê, você se torna parte de um coletivo. Eu acho que a ideia da rua, para a galera que trabalha, pelo menos para mim foi a ideia de coletivo. Foi difícil? Pra caramba. Né? Então, assim, a gente tem meninas que a violência é a única saída. Então, é assim que elas amam, é assim que elas demonstram afeto, é assim que elas conversam. Então, entender essa linguagem foi meio assustador para mim no começo. Entender também a hierarquia de como funcionam as coisas. Então, no começo, eu ficava numa esquina muito deserta. Então, eu tinha um recebimento muito menor. Então, foi um processo de eu ir conquistando espaços e ter vivido essa vivência. A vivência travestilidade de rua, eu não tenho. Eu tenho dentro de uma corpa drag. Então, na rua, eu me montava, me maquiava, botava o cabelinho, a roupinha e fazia acontecer com o meu cliente. Mas durante o dia eu era uma bicha feminada, que usava as roupas femininas, mas eu não imprimia nenhuma identidade de gênero feminina. Então, eu não tenho a travestilidade de rua. Eu tenho a vivência de rua, que é essa vivência da prostituição. E aí, depois que a gente conquista, depois que a gente consegue ganhar o nosso espaço conquistado, porque de fato, na rua tem o lugar da meritocracia, sim. Se você não causa problema, se você ajuda a próxima, se você tá ali, se você tá fazendo o teu corre no seu, existe reconhecimento, existe. E aí elas vão se aproximando, e aí começa o acolhimento. Então eu não chego primeiro já nas casas de prostituição, eu chego literalmente na rua. Aí depois eu vou entrando nas casas de prostituição, que são as casas das cafetinas. E aí lá você sente um pouco mais próximo do que seja um afeto. Como eu nunca tive afeto dos meus pais de forma adequada, então eu não reconhecia, né? Então pra mim qualquer migalha servia. Era meio pardalzinho, assim, de Central Park. Então eu fui aprendendo que era pouco. E aí eu fui aprendendo com quem eu podia me relacionar. Mas de primeiro momento existe o teste, existe a perspectiva de família, de coletivo, de funcionar juntas. Cada uma fazendo o teu corre, vivendo o teu processo, mas estamos uma pelas outras ali. Se der um BO, dá uma magia negra, como a gente fala, deu magia negra. Então, quando aconteceu algum problema, a gente pula todo mundo na bala, né? É um rolê de entender. Pelo menos assim, era assim. Há quem diga que alguns lugares já não são mais. Mas aí eu acho que acompanha o contexto do tempo. Sim. Necessidade e qual é o nível emocional que a galera tá lá, né? Qual é a fome emocional que a gente tem. Mas se existe, existe. Mas não é um lugar adequado. A ideia de eu trabalhar com saúde mental hoje para pessoas trans é saber desse recorte. Quando você traz, né, essa questão da saúde mental das pessoas trans, também vou fazer um link com o tempo, né? Uhum. Uma necessidade dos tempos. As pessoas, elas precisam cuidar da sua saúde mental. Mas quando a gente está falando de corpos trans, corpos de mulheres negras, corpos de pessoas negras, a gente também está falando de um tempo que não nos é dado nem pelo reconhecimento e nem pela existência. Então, como é que é para você, primeiro, como é que começa o projeto de saúde mental para pessoas trans e como é que tem sido para você esse lugar de saúde mental?
sabendo que você tem estudado psicanálise e que você tem se aprofundado nesse processo? O projeto nasce, é gostoso falar dele, apesar de estar pausado agora. Mas o projeto nasce quando eu olho para a galera da Ballroom, que é o maior contato hoje que eu tenho com essas meninas, né? Com meninas e meninos trans, pessoas não binárias, enfim. Então, o maior contato que eu tenho é esse momento agora com a Ballroom. Quando eu olhei para isso há 2 anos atrás, eu percebi que tinha muita gente com muita falta. E aí a gente estava vendo um movimento de substituição de falta. Então, eu uso a cultura, eu uso a liderança da minha house, eu comecei a ver que começou a virar um problema. Vamos só fazer um parênteses aqui. Então, vamos explicar o que é a Ballroom, qual que é o contexto Ballroom, e depois a gente volta porque acho que nasce para a saúde mental. Primeiro vem a Ballroom, depois veio o projeto. Ballroom é um coletivo que visa primordialmente pessoas pretas, latinas. E aí a gente também tá falando de recorte trans, também tá falando de recorte homossexual e tal, e LGBT no geral. E também a gente tá falando de corpos que se identificarem. Essa cultura, ela nasce nos anos 60 e 70, na perspectiva de trazer acolhimento para as pessoas que também viviam na prostituição. E que morriam por falta de acesso, às vezes por fome. Né? Então, nesse movimento, a gente começa a primeira casa, a Casa de La Beja, é a primeira casa que nasce em Nova York, trazendo a perspectiva dessas pessoas terem um lugar de acolhimento. Então, nasce assim, Mother, Father, duas lideranças específicas que cuidam dessas pessoas que são recolhidas de rua. E aí torna-se uma família ali, todo mundo se ajuda, aí tem um que trabalha, tem um que faz isso, tem um que faz aquilo, paga seu almoço para todo mundo. E aí cria-se um ambiente seguro para discussões emocionais. Uma coisa realmente, o que seria o ideal para uma família. Uma noção de comunidade. A primeira noção de comunidade, talvez, de algumas pessoas. Então, Ballroom nasce dessa perspectiva. Nessa perspectiva, não vivemos só da dor, né? Da dor compartilhada. Então, a gente também quer celebrar os nossos corpos. Então, a gente criou os bailes. Então, os bailes dentro da Ballroom são eventos que acontecem na perspectiva de trazer empoderamento, enaltecimento para essas pessoas. Então, a gente faz umas competições. Então, o rosto que é mais bem vendido dentro de uma categoria ganha um prêmio, e às vezes ganha um prêmio em dinheiro, que aí já é uma ajuda para conseguir pagar um aluguel, para conseguir pagar uma alimentação. Então, tudo meio que a gente gira entre nós mesmos, né? A gente busca patrocinadores que apoiam a causa, mas o movimento é para nós, de nós para nós. Porque existe ali um grande desfalque no sistema que a gente vive hoje, que não ajuda essas pessoas a terem um mínimo de dignidade. Então, a Ballroom é esse lugar. Então, tem categorias dançantes, categorias de estética, de beleza, enfim. Onde a gente vai achando que no mundo a gente não tem esse espaço. Mas ali a gente pode ser a melhor que a gente pode ser naquela modalidade. Então, tem o melhor desfile. Quem caminha mais bonito? Quem caminha melhor? Quem se preparou para isso? Então, desculpa. Então, eu acredito que a Ballroom traz essa ideia primária de acolhimento, de núcleo, é uma realocação de um núcleo familiar. A Ballroom, ela é a possibilidade das pessoas existirem do jeito que elas são, como elas querem ser. Exato. É isso? É. Tanto que tem categorias como Fashion Killer, que aí você cria a roupa que você queria. Tem Bizarre, que é quem realmente quer transformar a realidade. E aí você vai descobrindo artistas, assim, absurdos, que fazem do nada tudo, sabe? Eu tenho uma irmã que ganhou agora um Fashion Killer, onde ela reproduziu um look inteiro de papel alumínio. Nossa. E tinha plissade bordado. Você ficava assim... Como assim? Sabe? O sapato era revestido inteiro de... Então, é um nível de você ver artistas manifestando arte dentro dessa cultura e a gente percebendo o quanto o sistema tem medo do que é grande. Sim. Tem medo do que é potente, sabe? Tem medo do que é nosso, que é preto, sabe? O nosso produto é um produto de excelência. E isso dá medo para quem acha que controla alguma coisa, Sim. né? Então a Ballroom nasce disso. Desse vão que eu vou olhando, desse recorte de realidade, porque a gente vive ali naquele montinho, quando a gente vai pro mundão, volta pra realidade. É outra coisa. Então, naquele recorte ali, eu comecei a olhar que as minhas pessoas estavam precisando se amar mais. Estavam precisando aprender a fazer o que eu fiz.
parar e fazer, peraí, eu preciso me entender, preciso ter consciência do meu espaço, de quem eu sou, o que eu posso, aonde eu quero ir, o que eu desejo, o que eu quero escolher. Foi me tirar da dignidade, sabe? O sistema tira da gente. E aí eu vou olhando pra isso e falo, vou fazer uma roda de conversa pra falar disso. Mas foi um lugar, assim, muito despretensioso. Foi uma perspectiva de ouvir galera. E aí quando eu abri a primeira, foi em abril de 2023, 24. Ixi, gente, eu sou péssimo para datas. Entre esses 2 anos aí, você escolhe um do Netonité e vai. Eu começo o projeto em abril e eu lembro que vai uma galera, assim. Vai minha mãe de santo, vai uma galera que eu respeito muito, vai uma vereadora. E eu, caramba, né? Chegou aí nas pessoas, existe. E aí eu percebo que existe uma necessidade. Opa. Tinha uma demanda. Tinha uma demanda. Identifiquei uma demanda. Joguei uma proposta, compraram. Eu falei, é isso. Bora. Quando eu fiz a primeira, e aí o meu trabalho, nada mais nada menos do que condução. Então eu vou ligando o ponto. Então eu solto um tema, dou uma introdução, e aí alguém se manifesta a dizer, eu vou começar a falar então. E aí um fala, aí o outro fala, aí a fala que esse aqui contempla aquele, mas aí falta nesse esse se fala. E começa, e eu fico aqui, ó. E aí acontece a magia. Porque eu tô vendo ele se resolvendo. Não existe uma dependência de quem promoveu. Ok, promovi, sou fundadora desse projeto. Bacana, legal, mas ele não acontece por mim. E pra mim aí tá a magia, sabe? Porque eu vou vendo ele se manifestando. Aí eu dou uns cortes aqui, eu costuro uma ideia ali, eu provoco uma ideia aqui, e aí eles saem com uma nova perspectiva. E eu acho que o projeto tem essa ideia. Viemos trazer uma nova perspectiva. O que você acha se você se olhar desse âmbito? E se você se acolher daqui? A gente vai lidando assim. O projeto começou no primeiro, no segundo mês estava cheio, terceiro estava cheio, e aí começou. E aí começou a um nível que eu tinha que colocar a galera pro lado de fora, no Parque dos Espanhóis. Começa lá no Parque dos Espanhóis. Eu ponho a galera no palco, porque a galera começa a precisar fumar para lidar com os assuntos, porque aí começou uns aprofundamentos. E aí eu senti a necessidade de voltar a estudar. Porque eu estudei, parei. Fiquei, acho que não vai dar nada. Voltei pra dança. Quando eu começo o projeto, eu tomo um susto e eu volto a estudar. E aí eu falei, vou voltar a estudar psicanálise. E aí eu vou mergulhando nisso junto com o projeto acontecendo. Porque ele vai tomando o corpo dele. Ele não parte só de uma troca de ideia, mas ele começa a virar lugar seguro de discussões emocionais sérias. De ter pessoas que entram em estado de choro, pessoas que assumem coisas, saem do armário. E aí eu vou percebendo a responsabilidade desse projeto. É quando eu sou reconhecida pelo projeto Espaço Cultural, que é a Associação dos Rodoviários. Eles me notam e pedem para eu ir para lá, porque aí vira um espaço, mas é um ponto fixo de um ambiente com ar-condicionado, uns cafezinhos. Traz uma ideia, né? De estruturação, porque eu não tinha essa estrutura, porque eu não fiz um projeto, fui aprovado e comecei. Eu comecei porque eu vi uma necessidade. E aí eu começo isso a crescer. E aí, Tereza, pasme, nesse mesmo período, eu começo a ter convites para fazer rodas de conversa em outros lugares. E aí a galera começa a me ouvir. E aí começa uma grande pira, porque, na verdade, eu não sou só fruto da minha história, não só fruto do meu estudo, mas eu sou fruto desse projeto. Porque eu estava escutando, sabe? E os temas que eu trazia eram temas que eu também estava lidando. Porque eu também sou uma pessoa preta trans. Sim. Então não é só porque eu estou promovendo que eu também não estou vivendo aquilo, né? Então eu me deixava atravessar. Tinha vezes que eu perdia um pouco a compostura e falava, gente, vamos fazer uma pausa? E eu precisava escorrer umas lágrimas. Porque era um contexto sério que também eu vivia aí. Então o projeto vem daí, dessa demanda da minha galera, e vai se expandindo. Hoje eu levo o projeto para empresas, por exemplo. Agora eu estou fechando um contrato com uma empresa aqui em Sorocaba. E aí eles desejam essa roda de conversa para poder entender em que estado está a saúde mental desses funcionários da empresa. E aí a gente participa daquele coletivo maravilhoso, Chica Manicongo, e foi um presente para mim. Então, o projeto hoje, ele se expandiu. Eu me tornei palestrante. Então, desse meu projeto nasce essa ideia. E aí, ele começa, então, no Parque dos Espanhóis, com 8 pessoas.
e uma psicóloga junto. E aí ela intermedia o primeiro momento, porque eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, não sabia. E aí hoje eu tenho o projeto monetiza-se. Sabe? Ele ganha um outro aspecto. Ele torna-se uma necessidade também em ambientes de empresa, por exemplo. Sim. Eu acho muito interessante a sua fala. E eu sou sua fã, né? Dá licença quem está escutando, mas eu sou fã da Ruka. E aí, eu também vou percebendo nesse projeto, né? E na sua trajetória, uma grande colcha, né? Uma grande colcha de retalho que vai se costurando no que atravessa você, no que atravessa o outro, no que junto a gente pode sair desse atravessamento e construir novos futuros, né? Então, a gente vai aqui caminhando para o final. Eu queria que você me falasse como é para você hoje esse outro lugar. Porque se a gente pensar, né, no que a sociedade diz dos nossos corpos e aonde os nossos corpos podem e devem estar, você está na contramão do negócio, né? Eu acho ótimo que a gente esteja na contramão mesmo. Mas estar na contramão também nos coloca nesse lugar. Mas será que eu posso? Será que é meu? Será que eu tenho direito de estar nesse lugar? Né? O quanto dessa construção do próprio direito de ocupar. Você passou por isso? Nossa, foi dias e dias de terapia. Muito choro, muito choro. Quando começou a dar esses outros frutos para além do projeto, o projeto está pausado hoje porque houve um distanciamento. Eu acho que eu cutuquei demais, sabe? Sim. E aí precisa dar um respiro para de repente voltar. E aí como o projeto se amplificou, então eu faço outras coisas que nasceram desse projeto, então acabo que eu fiz a pausa mesmo para ter um respiro. Mas esse lugar, Tereza, me assusta ainda. Quando eu lembro dos meus 13 anos de idade, eu não tinha a ideia de que alguém ia me ouvir. Era essa a perspectiva. Sim. Como é que alguém vai ouvir uma criança se nem os pais queriam ouvir? Se meus pais não queriam me ouvir, não me escutavam, ninguém vai me escutar. Corta pra hoje, 33 anos, 20 anos depois, as pessoas estão me pedindo pra falar sobre isso. Pra falar do que eu penso sobre as coisas. É um susto, é um lugar que eu descobri que eu tinha que permitir. É um lugar que todo dia eu me autorizo. Todo dia, é um exercício diário. Todo dia eu penso, estou aqui porque tenho capacidade, porque construí essa história, porque sublinhei e tive esse resultado. Transformei dor em arte. Então eu vou me colocando nesse lugar. É exercício diário. Mas uma coisa que ainda me deixa um pouco, não sei lidar muito bem ainda, é o reconhecimento na rua. Tem uma galera que para pra falar comigo na rua. E eu acho um negócio muito doido. Tô eu comprando uma salsinha, uma senhora para, oi, Ruka, tudo bem? Ai, eu vi o que você falou em tal lugar. Ai, mulher, que coisa maravilhosa. E ali já puxa um papo, e aí ela vai embora. E eu fico... Oi? O que tá acontecendo? Eu fui pegar o ônibus pra vir pra cá. Eu tô morando em São Paulo, voltei a morar em São Paulo. E eu tô pegando o ônibus pra vir pra cá. 3 pessoas me reconheceram no ônibus. Oi, Ruka, tudo bom? Oi, Ruka. Oi, Ruka. Sou sua seguidora. E eu fui pensando, é tão pequenininho meu Instagram, mas tem tanta interação. Tereza, é todo dia muita mensagem. Se eu apareço pra falar de alguma coisa, sabe? Esse lugar ainda me dá um pouco de susto. Eu ainda tenho... A rua me trouxe muitas reservas, muitos medos. Então eu tenho dificuldade com toque ainda. São poucas as pessoas que eu realmente abraço e permito que me toquem. Eu ainda tenho é difícil confiar nas pessoas. Sabe? É muito difícil confiar nas pessoas. Então esse acesso a mim que tem acontecido e tem crescido, e é muito legal pro meu trabalho, é muito legal que realmente eu possa dizer para vocês, olha...
Se a gente parar pra pensar na gente, se colocar com prioridade, se cuidar de verdade, dá pra gente sair da realidade, tá? Dá pra sair. Isso aqui não é o teto. A gente pode muito mais. Mas é um trabalho diário. É um trabalho. É difícil. Tá na terapia. Se acostumar com esse lugar. Importante. Terapia é importante para todas as pessoas. Todas façam terapia. Fazer aqui um parênteses rápido, pra gente falar rapidinho, da sua página do Instagram. Porque a Ruka tem uma página no Instagram em que ela vai falando desses atravessamentos, e que aí é o atravessamento que vai atravessar todos os corpos, né? Atravessamento que vai atravessar é ótimo. Mas vocês entenderam o que eu falei. Eu quero que você fale bem rapidinho sobre o seu Instagram. Amiga, é um arroba, que, assim, gente, é um perfil misturado. Ali eu sou produtora, palestrante, dançarina, enfim, coreógrafa, né, enfim. Muitos trabalhos, multiartística. Então, eu acabo colocando tudo ali. Mas também eu coloco essas coisas que eu vou falando. Eu acordo de manhã assim, paro e falo assim, bom dia pra mim. O que eu preciso pensar hoje? Vou dividir com a galera. Coloco o celular, falo... Sim. Posto. E aí, dali, a galera vai conversando comigo o dia inteiro. E aí, eu vou trocando. Então, essa é a ideia, tá, gente? Se vocês quiserem trocar uma ideia, também tem o quadro Ruka Aconselha. Ruka Aconselha. Ruka Aconselha é ótimo, gente. Eu sempre falo bastante, assim, de perguntinhas. Bota lá sua perguntinha e a gente responde. Pra gente fechar, porque a conversa rende, qual é a música que vai cantar sobre a sua trajetória? Maria Nilton Nascimento. Essa. Ok. Ruka, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada de você ter Obrigada vindo. Foi uma conversa incrível. Vou usar 2 minutos aqui do episódio da Ruka para dizer do Instagram da Ari, Ari, @Ari, _ _, e o da Ruka é? Eu, Maria Ruka. Então, por favor, todos sigam. Muito obrigada.